Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Para que a gente entre em sintonia com os mentores da casa, com os nossos mentores, com os nossos espíritos familiares que nos assistem durante essa encarnação, vamos então fazer a nossa oração inicial. Vamos respirar fundo, serenar a nossa mente, abrir o nosso coração, sentir essa presença amiga, abrir as portas da nossa casa a todos esses espíritos amigos e de luz que vêm uma vez por semana trazer alívio aos nossos sofrimentos, trazer coragem para os nossos desafios, enfim, conhecimento, boas intuições e com certeza muito amor. Então, que neste momento nós abramos as nossas portas para que esses espíritos tenham acesso ao nosso interior, para que a gente possa absorver deles as boas energias e o conhecimento necessário para continuarmos a nossa caminhada. Então, com a autorização do nosso Mestre Jesus, declaramos aberto o nosso Evangelho no Lar. Na última terça, o Humberto trouxe para nós uma leitura inicial, um texto do livro Confia e Segue, onde nos fez um convite ao trabalho, à ação. Ali dizia que não basta nós termos o conhecimento, nós precisamos colocá-lo a serviço de uma obra pessoal e de uma obra coletiva, onde nós somos chamados a dar a nossa parcela de contribuição. Na sequência, ele nos trouxe a nossa obra pessoal, ele aprofundou um pouquinho mais a questão da reforma íntima. Hoje, eu gostaria de refletir um pouco sobre nosso papel na sociedade, como nos posicionamos perante o mundo para entendermos um pouco melhor. Nós precisamos ir até a questão, sair um pouquinho do Evangelho e ir ao Livro dos Espíritos, a questão 132. Aliás, uma questão que todo dia antes de sair de casa a gente devia lembrar. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos nos respondem, então, ou melhor, respondem a Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma um espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Kardec ainda comenta: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Fica muito claro que para a gente executar essas duas obras, nós necessitamos de uma coisa que é fundamental. A gente pode, de repente, na nossa obra pessoal, se isolar em algum lugar do mundo e vai conseguir algum progresso, mas vai ser pequeno. Para a gente trabalhar na obra da coletividade, nem se fala, o isolamento não vai nos servir. Então, nós temos algo que é fundamental para a nossa evolução, que são as nossas relações, as relações de um com o outro. Muitas vezes essas relações são com os nossos espíritos simpáticos, né? São aquelas relações mais tranquilas. Outras vezes com espíritos que a gente tem mais dificuldade. Mas essa mescla
vai nos trazendo o aprendizado necessário e vai fazendo com que a gente trabalhe tanto na nossa obra individual quanto na obra coletiva. Nessas relações, nós vamos ter que lançar mão de todo o conhecimento que nós temos adquirido, intelectual e moral, utilizar as nossas habilidades e também nós vamos expor as nossas deficiências, né? A gente pode refletir um pouco mais sobre esses 2 itens do Evangelho, sobre isso, né? Indo até 2 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora a gente penetra dentro do Evangelho, né? Esses em 2 itens do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então aqui, vamos ler um pouquinho esses itens para a gente aprofundar um pouquinho qual que é o nosso papel no mundo, né? Qual o papel na nossa obra da criação e como que a gente vai desenvolver isso. Então, aproximou-se dele o item 2, então, que fala o seguinte: então, aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Então disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está em Mateus, está em Lucas e está em Marcos. Então, a primeira lição que Jesus passa a esse jovem é de humildade, né? Quando o mesmo diz bom mestre, tem como resposta que bom só Deus. Se ele realmente fosse um cara inteligente, nesse momento ele tinha ido embora, né? Baixava a cabecinha e ia embora. Mas a soberba nossa muitas vezes nos cega e nos torna surdos. Então ele ainda insiste e indaga, mas que mandamentos que são esses que ele deve seguir? Vejam que esses mandamentos dizem muito respeito à nossa reforma íntima. Não matarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Isso ele afirma que já realiza, novamente revelando uma certa falta de humildade, né? Então, se nós sabemos que nós somos espíritos imperfeitos, estamos no mundo imperfeito, né, com certeza, algum desses mandamentos a gente vai ter alguma dificuldade de cumprir, né? Então, Jesus lhe faz o convite. Então tá, ok, você quer ser perfeito? Então vamos lá, né? Para ser perfeito, necessita uma entrega de todo o seu patrimônio àqueles que pouco possuem, ou quase nada, ou nada possuem. Então, Jesus lhe faz este último convite. Para a gente continuar essa reflexão, é necessário a gente compreender o que é esse patrimônio. Qual que é esse patrimônio? Numa análise mais superficial, a gente acha que é o que parece ali, vendo ao pé da letra, né, que seriam os bens materiais.
Mas vejamos que nesse mesmo capítulo, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Pascal nos fala sobre a verdadeira propriedade. Então, para a gente compreender um pouquinho mais qual é o nosso papel realmente dentro da nossa sociedade, a gente tem que entender o que é essa propriedade. Qual que é esse convite que Jesus fez a esse jovem? Né? O que Jesus estava querendo que ele desse ao mundo, desse aos seus semelhantes? E Pascal diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele, enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem. Resultará sua posição futura. Quando alguém vai em um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o poder pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir sobre a palha. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipes ou operário? Pergunta, leão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, esse aspecto pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem, com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades. Sei bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com teus haveres. Agora realmente ficou mais claro o convite para o homem assumir o seu papel perante o mundo, entregando todo esse patrimônio de inteligência, de moral, de conhecimento, a aqueles que ainda não o possuem. Servir ao próximo e a Deus com tudo o que possui de realmente seu. Assumir posicionamentos políticos de acordo com os valores morais e intelectuais que acredita. Aqui não políticos partidários, mas assumir o seu papel dentro de políticas públicas, seu posicionamento dentro dessas políticas públicas que norteiam o verdadeiro desenvolvimento da nossa sociedade, sempre com as bases sólidas do Evangelho. Esse é o sentido quando ao final Jesus lhes diz: segue-me. Então nós temos que seguir o Evangelho. Outra observação importante que a gente não pode deixar de comentar, que notem que Jesus não pergunta quanto ou o que ele possui. O que possuímos hoje já é suficiente para iniciarmos essa entrega ao mundo. Este momento de transição planetária, teremos que dar o nosso testemunho de que Senhor queremos servir, Deus ou a mamão. Se você achar isso tudo muito simples e óbvio,
eu vou dar um exemplo do quanto muitas vezes é difícil de colocarmos em prática. Sabemos todos, como os espíritas, o poder do nosso pensamento e que influenciamos uns aos outros através deles. Isso em um grau menor ou menor. Que esses pensamentos também serão atraídos por afinidade. Sabemos também que certos indivíduos trazem propensões de vidas anteriores. Todos esses conhecimentos nós adquirimos através do estudo da doutrina espírita. Quando a gente faz uma apologia ao álcool, através de festas infantis regadas com bebida alcoólica, postamos fotos brindando com bebidas alcoólicas, brindamos em comemorações, fazemos comentários enaltecendo os benefícios de se consumir o álcool, piadas que realizamos sobre esse tema. Será que nós estamos alimentando algum tipo de pensamento? Será que estamos prejudicando alguém? Quais irmãos? Ou será que tem irmãos que serão afetados por essas forças do coletivo? Nós estaremos sendo caridosos? Estaremos tendo uma postura de homem de bem? Fica aqui essa reflexão, né? Sobre que posturas nós estamos tomando perante o mundo, não só no que diz respeito ao álcool, mas o que diz respeito ao aborto, o que diz respeito às políticas de sociais, né, de vulnerabilidade social. Que posição, como que a gente se coloca nesses momentos em que nós somos chamados a dar o nosso testemunho, a mostrar qual o patrimônio que nós temos dentro de nós? Que nós devemos ter em mente que nós sabemos que perfeitos nós não somos. Portanto, perfeito nós não faremos, mas que pelo menos façamos o bem de algum modo. Gostaria de convidar a todos para que na próxima semana estejam aqui presentes novamente. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho com vocês, de trazer essa mensagem. E vamos então para a nossa oração final, com o coração cheio de alegria, gratos pelo momento que tivemos, pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunido em nome do Mestre Jesus. Que assim seja. Uma boa semana a todos.